E aí, meu povo, Geografia 2, capítulo 11, Industrialização Brasileira Era Vargas. A crise de superprodução da década de 1920, culminando com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, gerou efeitos profundos nos rumos do desenvolvimento do Brasil. Com a queda da economia dos Estados Unidos e a consequente redução das importações do café brasileiro, as oligarquias cafeeiras enfraqueceram economicamente, perdendo também o poder político. As classes médias e altas urbanas ascenderam ao poder com a chegada de Getúlio Vargas à presidência, acelerando uma mudança estrutural na economia brasileira. O governo Vargas se formou gradualmente por uma nova composição política ligada a setores do mercado interno do país e, por sua vez, o emergente empresariado industrial paulista aproximava-se cada vez mais do poder federal. Em razão desse novo arranjo político, a ideia de que o país precisava de um novo rumo para o seu desenvolvimento foi se consolidando e defendia-se a diminuição da dependência externa e a industrialização como estratégia para dinamizar o ainda incipiente e fragmentado mercado interno. Durante a era Vargas, a queda das exportações diminuiu em muito a entrada de divisas na economia, que são moedas estrangeiras conversíveis, e dificultou assim o acesso das camadas altas da sociedade brasileira a produtos importados. Tal processo gerou uma demanda não atendida por produtos manufaturados, criando um horizonte seguro para investimentos industriais internos, livres de concorrência e voltados para a produção de bens de menor qualidade a preços mais elevados. A adoção de uma política alfandegária protecionista pelo Estado ampliou a segurança da produção interna. Tal política foi marcada pela desvalorização cambial e a proibição de importação de certos itens. Os bens de capital, como máquinas e equipamentos, eram custosamente importados, o que encarecia o preço final dos produtos de bens de consumo. Essa conjuntura de expansão da industrialização brasileira foi marcada pelo processo de substituição de importações, ou seja, a produção do país daquilo que antes era importado. Segundo uma tendência internacional pós-quebra da Bolsa de Valores de Nova York, associada aos interesses internos, Vargas promoveu a consolidação da legislação trabalhista e a maior intervenção do Estado, além de atuar como empresário. A legislação trabalhista cumpriu um papel fundamental para a industrialização, além da intensa concentração fundiária. A modernização gradativa da produção do campo dispensou enormes contingentes de mão de obra que migraram para as cidades em processo de expansão. Uma nova Constituição consagrava alguns parágrafos referentes à organização e aos direitos do trabalhador, como salário mínimo, férias e descanso semanal remunerado. Com a instituição do salário mínimo, trabalhadores urbanos incrementaram a massa de consumidores. Dessa forma, o aumento da produção industrial representou também o aumento do consumo, o que gerou o aquecimento da economia. A atuação do Estado não apenas como regulador da economia, mas também como financiador da produção, compôs uma legislação trabalhista, os principais pilares da política brasileira naquele momento. Essa atuação foi importante porque os investidores industriais privados no Brasil eram dirigidos inicialmente ao setor de bens não duráveis, como a indústria têxtil e alimentícia. Contudo, para a economia desenvolver no seu processo de industrialização,
Era fundamental a estruturação da chamada indústria de base que emergiu no Brasil a partir de investimentos estatais. A economia cafeeira era concentrada na região sudeste e configurou um cenário favorável à aglomeração e acumulação urbano-industrial em São Paulo, estado que rapidamente superou o dinamismo inicial do setor secundário no Rio de Janeiro. Como características específicas do estado em questão favorável à industrialização, temos a infraestrutura de transportes, a concentração do capital e a disponibilidade de matéria-prima. A infraestrutura de transporte era notadamente ferroviária e em sentido interior-litoral, articulando o oeste cafeicultor com o Porto de Santos. O denso sistema bancário permitiu, entre outros aspectos, a passagem do capital da cafeicultura em crise para as fábricas que se dinamizavam. A fartura de mão de obra, quando inserida na produção, representaria também o mercado de consumo. Em aspectos estruturais, destacam-se as transformações decorrentes da tentativa da formação do Estado keynesiano no Brasil. Com realce para a legislação do trabalho dirigida à enorme e crescente população que precariamente se urbanizava. Pelo exposto, vê-se que o crescimento urbano-industrial da economia brasileira pode ser caracterizado em sua fase inicial como parte de um projeto nacionalista e desenvolvimentista, resultado sobretudo da política econômica protecionista e baseada na valorização do capital nacional. Mecanismos políticos e reações populares no Brasil. Paternalismo. Corresponde a atividades assistenciais que são promovidas por representantes políticos, objetivando em troca outro benefício, normalmente associado a futuras eleições. Em vez de uma representação política efetiva, políticos abusam de seus poderes e colocam em prática ações pontuais com o intuito de apenas atenuar pressões sociais. No Brasil, entre 1930 e 1937, Vargas demonstra características paternalistas, sobretudo com propostas reformistas com a intuição do voto secreto, o estabelecimento de uma legislação trabalhista e o desenvolvimento da indústria nacional, com forte aproximação com massas populares. Autoritarismo. Brasil vivenciou em 1937 a 45 o sistema político conhecido como Estado Novo, cujo grande objetivo, segundo Vargas, era reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. O Estado Novo utilizou o autoritarismo, que isto é, de um modo de exercício da política desassociada da democracia. Nesse sentido, algumas de suas práticas foram a implementação da censura à imprensa e à propaganda e a forte repressão ao socialismo, amparada pela Lei de Segurança Nacional. A realização de uma política de substituição de importações como parte de um regime que se caracterizou por sua centralização política e econômica permitiu que o Estado Novo captasse recursos para o incremento da industrialização nacional. Populismo. Em 1945, teve início no Brasil a Quarta República, também chamada de período populista, que vigorou entre os dois cenários de governos autoritários. Diante de um quadro geopolítico marcado pela bipolaridade mundial e do avanço da industrialização, diversos governantes utilizaram como estratégia a busca por uma maior aproximação da sociedade, a fim de conseguirem o apoio político pessoal e o apoio ao processo da modernização. Organização socioespacial do período. A economia de um arquipélago foi gradativamente destruída pela necessidade de integração entre diversas regiões economicamente desenvolvidas e aglomeradas urbanas. O sistema ferroviário foi aos poucos cedendo espaço para transporte rodoviário, que, desenvolvido no sentido norte-sul, encurtou distâncias e permitiu a disputa por vantagens comparativas entre os lugares. A dinâmica territorial da cafeicultura e a conjuntura política da Revolução de 1930 foram os pilares da industrialização inicial que ocorreu em São Paulo. Houve o desenvolvimento de uma economia de aglomeração na região,
marcada pela concentração de indústrias atraídas pela boa infraestrutura local e pela existência de outras fábricas que caracterizavam o quadro complementariedade industrial. A economia de aglomeração também se sustentava no favorável quadro socioeconômico desenvolvido pela atração de pessoas para cumprir no projeto de acumulação o papel do exército industrial de reserva. E é isso, meu povo. Faça os exercícios, dúvidas, escrevam nos comentários e até a próxima.